E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série de robótica. E eu quero apresentar para vocês o meu Arduino na versão 2.0. Eu estou colocando a foto do primeiro aí, que na verdade a gente só viu, eu só botei as fotos e o vídeo dele funcionando. E aqui eu fiz a versão 2.0 dele, eu fiz a carcassinha dele toda de MDF, como vocês podem ver. Vou tirar a tampa aqui. Fiz aqui a parte do carro. Aqui dentro vai ficar condicionada a bateria. Vou utilizar uma bateria de 12 volts por 1,3 amperes. Ela vai ficar nesse meio aqui. Aqui na frente vai ficar o LCD e os LEDs de iluminação, LED de sinalização e os LEDs de como se fosse a luz de estacionamento do veículo, né? Aqui dentro vai ficar o módulo de controle dos motores e vai ficar o circuito regulador para baixar a tensão da bateria. Como é 12 volts e eu vou precisar de no máximo 6 volts para alimentar os motores, então eu não posso botar o dobro de tensão, senão vai queimar os motores. Então vai ter um circuito regulador aqui, isso aí a gente vai ver depois. E aqui também o circuito de controle de motores. Eu fiz dois para-choques, tá vendo? Fiz um para-choque dianteiro e um para-choque traseiro. O dianteiro eu já deixei os furos para botar os dois LEDs do farol. E no traseiro eu fiz dois furos para botar os LEDs de luz de freio. E aqui vão ficar os LEDs de sinalização, tanto de pisca-pisca como luz de estacionamento. Fiz dois paralamas, tá vendo? Para ficar em cima das rodas. A parte de baixo onde vai ficar presos os motores. A tampa de cima. Aqui vai ficar preso a plaquinha com o microcontrolador que vai controlar tudo. Aqui vai ficar nosso servo com o sensor ultrassônico, vai ficar aqui atrás preso. Aqui é para passagem dos fios para cima. O bacana do robô é justamente ficar com aquela placa por cima e os fios aparecendo, porque se vê que se trata de um robô. Eu chamei ele de Arduino porque ele é um robô, mas se você observar vai se parece com um carro, mas é um robô porque vai ter todo o mecanismo de um robô. Eu fiz aqui uma aerofólio na tampa de cima, parte traseira. Eu não sei se eu vou botar uns faróis, uns LEDs grossos aqui para fazer servir de farol de milha, vou decidir depois. E é isso aí, ó. A parte da carcaça tá toda pronta. Eu queria apresentar para vocês logo, dar início. A montagem desse robô ele vai ser praticamente como uma série, tá? Aqui, como já é costume aqui no canal, a gente vai fazer detalhe por detalhe da montagem dele. A gente vai começar essa primeira fase, é a fase de apresentação da carcaça e pintura. Depois a gente vai fazer outra parte para fixação dos motores e ligação dos fios. Depois a gente vai fazer outra parte com circuito regulador, circuito de controle dos motores. A gente vai fazer uma parte prendendo os LEDs e fazendo as ligações deles. Ou seja, vão ser várias etapas, a gente vai fazer etapa por etapa. E aí a gente vai fazer, por exemplo, vamos botar os faróis, vamos botar os motores, vamos fazer um código para explicar como vai funcionar os motores. Embora já tenha, vocês já estão vendo aí na playlist de montagem com Arduino, que eu já expliquei o funcionamento dos motores e controle de motores. Mas a gente faz aqui, vamos fazer esmiuçar também aqui. Cada parte que a gente for fazer, a gente vai fazer as partes de controle, código para controle, código para acender a iluminação, para pisca-pisca, para pisca-alerta, para acionar os faróis, para acionar toda a iluminação, circuito de controle. Tudo isso a gente vai ver etapa por etapa. Então vão ser vários vídeos, por isso que eu apresentei logo os outros robôs na frente, porque vão ser vários vídeos só desse robô aqui, até que a gente termine ele por completo, e aí a gente finaliza a montagem dele e faz os testes, beleza? Então, nesse primeiro vídeo, como eu disse, eu só for para apresentar a carcaça dele para vocês. E agora eu vou fazer o processo de pintura. Por quê? Vou começar primeiro pintando por baixo da tampa e aqui por dentro, porque como eu já disse, o MDF ele absorve muita umidade, tá? Então se ele não for tratado com um verniz ou com uma tinta, em geral eu uso tinta PVA,
que é própria para artesanato, para utilizar com MDF, porque ele fecha os poros da madeira e evite que ela absorva umidade. Se ela absorve umidade, a tendência é dar bolor, principalmente se ela ficar aqui fechada aqui dessa parte assim, lá dentro escuro, a tendência é dar bolor, e tudo que estiver aqui dentro de placa eletrônica e componente eletrônico, a tensão é começar a se deteriorar com a umidade e com o bolor. Então, pintado, o que vai acontecer? Ele evita isso. Então ela está pintada, os poros estão fechados, ela não consegue absorver a umidade e dessa forma conserva tudo que tiver aqui dentro. Eu tô com minha caixa de tintas aqui, aproveitei uma caixa de... E aí eu tenho uma porrada de tintas aqui que eu uso já para fazer isso, são todas tintas PVA. Todas são próprias para pintura. A gente já fez algumas montagens aqui no canal em que eu fiz pintura da caixa. Então, como eu vou pintar por dentro, eu não sei se por fora eu vou usar o vermelho. Eu acho que eu vou usar o vermelho na casa e vou botar um preto nos para-choques, não sei, eu vou decidir ainda. Isso aí eu vou pintando e vou vendo. Então, como vou pintar por dentro e difere a cor, eu posso utilizar um preto, eu posso utilizar um claro, não importa. Então eu vou aproveitar meus vidros grandes, tá, para fazer isso. Os dois maiores que eu tenho aqui são esse preto e esse claro aqui. Então esse preto aqui eu acho que vou deixar pintar por baixo dele e pintar aqui nos para-choques. Pintar por baixo dos paralamas também de preto, não sei o que eu vou pintar os paralamas, vou decidir ainda. Então eu vou fazer, eu vou pintar por dentro com esse PVA aqui, com essa cor, um azul claro. O vídeo tá cheio, então eu vou aproveitar, eu vou pintar tudo aqui por dentro, todas as partes aqui, ó, aqui por dentro aqui, pintar aqui por baixo, porque como vai ficar por baixo, pode ser qualquer cor, certo? A questão é só proteger a madeira para evitar a umidade. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou iniciar o processo de pintura dele, tá? Eu não acho que não vou filmar isso, porque acho que babaquice eu ficar com o pincel aqui pintando e vocês verem, né? Então o processo é muito simples, é só abrir, pegar o pincelzinho, o fio e pá, pintando. E aí vou pintar ele todo, vou decidindo nas cores que eu vou utilizar. Acredito que eu também vou dar uma camada de verniz em cima dele também após eu finalizar a pintura. Vou decidir as cores que eu vou utilizar, vou usar uma camada de verniz para proteger. E assim que eu finalizar o processo de pintura, eu venho aqui e mostro para vocês como é que ficou, tá? Aí a gente finaliza essa primeira etapa aqui, essa etapa introdutória do Arduino versão 2.0, e aí a gente dá seguimento às outras etapas do carro, que serão muitas, beleza? Então, como sempre, vai ser aqui do detalhadozinho, né? Tudo nos mínimos detalhes para vocês aí. Então não tem como o cara não aprender e nem saber como vai funcionar. Show? Então eu vou começar a pintura dele aqui. Quando tiver finalizado, aí eu mostro para vocês. Ou se eu acho pertinente mostrar alguns detalhes, eu paro, mostro para vocês alguns detalhes, algumas coisas que aconteceram, para vocês verem. Mas praticamente é só isso: pincel pequeno, tinta e pintar. Beleza? Então vou agilizar aqui, depois eu mostro para vocês. Bom, pessoal, dá continuidade aqui a pintura do nosso robô. Eu disse que ia voltar se eu julgasse alguma coisa pertinente para apresentar para vocês. Então, alguns detalhes aqui. Como eu disse, essa parte interna aqui que eu estou pintando, você já pode ver que já está com a primeira de mão aqui. Ela é para fechar os poros, para evitar que o MDF absorva umidade e danifique o que tiver aqui dentro junto dele. E esse processo aqui, em geral, eu uso a tinta crua do jeito que ela está no vidro. Eu pego, aplico o pincel, a tinta direto, sem dissolver, sem nada. Se eu quiser pintar por fora e dar um melhor acabamento, eu vou diluir um pouco a tinta, que é para ficar meia rala, né, para que ela espalhar melhor e não ficar com aquele aspecto grosseiro da tinta PVA que ela faz em cima do MDF. Aí terminou de usar, você joga o pincel na água, deixa aqui que é para soltar, para não ficar duro, tal. E aí o que é que eu faço? Quando você passa a tinta, ele absorve a tinta. Como ela tem a parte líquida, né, ela vai absorver a tinta, e a tendência do MDF, assim, qualquer coisa líquida, ele inchar. Então, para evitar que ele inche ou ele acabe mudando o aspecto do MDF, eu uso isso aqui, ó, o soprador térmico. Eu ligo ele e vou aplicar sobre toda a superfície que eu acabei de pintar. Esse soprador térmico aqui eu já apresentei no canal, tá?
É um soprador da gama de 1500 watts. Tem duas velocidades, aqui tá na baixa, eu tenho a alta, tá? Então eu aplico o soprador térmico sobre toda a superfície e vou aplicando até que o MDF aqueça bastante. Quando ele aquecer bastante, então toda a parte líquida da tinta, ou seja, tiver a umidade, ela vai voar, ela vai sumir com o calor. E vai ficar só mesmo a tinta e fechando os poros do MDF. E depois que eu perceber aqui, ó, que ele tá bem aquecido, que eu pegar, que sentir que a tinta não sai mais, ó, já fiz bastante aqui, ó, tá bastante quente o MDF, ó. Então eu percebi que ele não sai mais, que ele tá seco, aí eu vou aplicar a segunda de mão. Da mesma forma, não vou diluir nada, vou aplicar a tinta pura em cima, vou usar o soprador térmico novamente até aquecer o MDF de novo e eu senti que a tinta tá bem seca, aí sim, pronto, finalizei o processo. Eu vou fazer isso não só para a parte interna, mas quando eu pintar a parte de baixo, que eu pintar a parte de fora, os paralamas, tudo, eu vou não só pintar e vou usar logo o soprador térmico, que é para secar a tinta e fechar os poros. Isso tanto serve para a parte interna também como serve para a parte externa. Aqui melou um pouco lá de fora, mas então quando eu for pintar por fora eu vou isolar com fita de cima, que é para não melar aqui dentro. Ou eu vou botar aqui a mesma concha, eu vou decidir ainda. E aí é só continuar o processo. Então só foi essa parte pertinente que eu queria mostrar para vocês do processo de pintura. Aí eu acredito que eu vou pintar mesmo de vermelho aqui. Vou ver que cor eu vou botar aqui nos paralamas. Os para-choques acho que eu vou botar preto. Por baixo eu sei que eu vou pintar de preto aqui, onde for colar os motores. E os para-choques eu acho que eu vou pintar de preto. Mas aí eu vou decidindo aqui. Então só era para mostrar mesmo para vocês o processo para vedar os poros do MDF para não pegar umidade. Aqui ele já tá bem vedado já, ó. Já tá, você sente que a tinta já não sai mais na mão, ó. Tá seca já, ó. Pintura, o calor ainda tá quente, MDF ainda. E agora eu vou aplicar a segunda de mão. Vou botar o soprador térmico novamente até secar todinha. E aí eu vou dar continuidade ao restante da pintura. Beleza? Então foi só para apresentar para vocês aí os detalhes. Bom pessoal, já finalizei aqui o processo de pintura, vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Eu pintei, como eu disse, o corpo do carro de vermelho, pintei os paralamas e o aerofólio de laranja e pintei os dois para-choques traseiros, a tampa e a frente, onde vai ficar o servo motor do sensor ultrassônico, de preto. Fiz aquele processo todo que eu falei a vocês, por dentro já tá pintado também para evitar a umidade. Ainda tá quente ainda porque eu acabei de dar o verniz e tava no processo de um soprador térmico, né? Já tá um pouco quente ainda, vou botar lá para fora que eu tô aguentando o fedor. Eu pintei com a tinta PVA, como vocês viram, aquele mesmo processo, pintando, secando com o soprador. Depois que terminava bem seco, todo pintadinho, aí eu dei o verniz. O verniz que eu utilizei foi esse aqui, ó, verniz vitral. É verniz para artesanato feito com vidro. O único inconveniente desse negócio é que ele fede pra caramba, cara. Eu tô doidão aqui, vou negar você não. E aí, ó, depois que você aplica, olha como fica bonito, ele realça até a cor, tá vendo? Como fica? Esse vermelho ele não tava tão assim brilhoso, mas depois do verniz olha como ficou. Para-choque preto, a frente. Eu até pintei isso aqui de vermelho, vocês viram que eu tinha pintado de azul, com aquela cor de dentro. Eu pintei porque quando você botava a tampa, ele ficava aparecendo o azul aqui, ó. Então para não ficar aparecendo, na hora que eu botasse a tampa, eu peguei, pintei também, ó. E aí, ó, finalizado, tá? Vou mostrar uma geral para vocês como é que ficou. Ficou o Carduino versão 2.0. Eu gostei bastante, cara. Ficou bacana mesmo. Esse verniz fica muito legal, mas tá, o fedor tá muito grande, tô doido pra tirar aqui dentro, já tô doido. Beleza, então tá finalizado, vou botar lá pra fora. Ele já tá seco, eu tô pegando aqui, ó,
porque esquentou bastante, mas o fedor tá muito grande aqui, ele dá cheiro muito. Eu acho que vou levar até amanhã, eu acho, para parar de sair esse cheiro. E aí botar lá para fora e deixar para secar. Beleza, então eu só queria finalizar esse vídeo por aqui, onde eu só queria apresentar para vocês a estrutura do novo Arduino versão 2.0. Tá aí ele. E aí, como eu disse, vão ser esse projeto aqui vão ser vários vídeos. A primeira parte agora é a apresentação, o processo de pintura, apresentar como é que eu fiz para fazer a pintura. Fica bem protegido quando tá com verniz, ó. Fica até impermeável também, mesmo que molhe não afeta nada. Próximo vídeo a gente vai ver a fixação das rodas, dos motores e das rodas. Vamos dar seguimento, né? Vamos fazer os circuitos de controle, prender a bateria, o circuito de controle de motor. Aí depois botar LCD, botar os LEDs, fazer a fiação dos LEDs e tudo mais. Beleza? Então vou finalizando esse vídeo por aqui, da apresentação da estrutura do Arduino versão 2.0. E processo de pintura. No próximo vídeo a gente dá seguimento ao nosso robô. Um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.